Olá pessoal, em nosso plantão síncrono da Agenda 16, vamos falar sobre a UML. Vamos entender os conceitos de modelagem de dados, também entender os diagramas da UML. Vamos conhecer os diagramas da UML dentro do conceito da modelagem de dados. Para entendermos bem, temos alguns exemplos. Imagine uma planta de uma casa. Um sistema é a mesma coisa. O desenvolvimento da planta de uma casa, como é chamado planta da casa, no desenvolvimento de software é chamado de modelagem de sistemas. Então a modelagem de sistemas é o que é correspondente à planta da casa. Nós já estudamos a modelagem de dados, que é o projeto dos bancos de dados do sistema. Agora vamos estudar a modelagem de software, a modelagem do sistema, que é o projeto das funcionalidades do sistema, as coisas que o sistema deverá fazer, executar, para qual objetivo o sistema está sendo desenvolvido. E a modelagem de sistemas, ela é feita através de diagramas, os diagramas da UML, linguagem de modelagem unificada. Os diagramas da UML são vários. Eles são divididos em duas categorias, os diagramas estruturais e os diagramas comportamentais. E para cada projeto de software, a gente desenvolve os diagramas necessários. Em um projeto de software, por exemplo, você pode não precisar desenvolver todos os diagramas. Mas os diagramas mais importantes que todo projeto tem são o diagrama de classe e o diagrama de casos de uso. Esses dois diagramas que vamos estudar a seguir. Vamos começar pelo diagrama de classe. Nós temos que identificar no sistema as classes. Uma classe é composta por atributos, características e por métodos, ações. Atributos são as características da classe, as coisas que ela tem, e métodos são as ações da classe, as coisas que ela pode fazer, que ela faz ou que ela pode fazer. O diagrama de classe é representado por um retângulo. Neste retângulo temos o nome da classe. Depois nós temos uma lista de atributos dessa classe e uma lista de métodos dessa classe. Aqui é bom observarmos que os atributos eles são definidos como tipos de dados. Então a gente já coloca as definições para o desenvolvimento, as regras de programação. Por exemplo, o atributo nome ele é do tipo string. O atributo idade ele é do tipo int ou integer. Então a gente já define os tipos de dados de cada atributo. Bem parecido com o modelo de banco de dados. Quando a gente cria um banco de dados, a gente também determina os tipos de dados para os atributos ou os campos das tabelas. Para a classe é a mesma coisa. Muito provavelmente as classes depois elas se tornarão banco de dados, mas isso não é uma regra. Pode ser que sim, pode ser que não. São dois projetos diferentes, a modelagem de dados e a modelagem de sistemas. Para os métodos,
é a mesma regra. Os métodos também têm um tipo. Neste caso, vamos usar o tipo void. Existem vários tipos. Os métodos podem retornar argumentos. Eles podem retornar argumentos no tipo integer, no tipo boolean, mas para estudarmos esses primeiros passos, para os nossos primeiros passos nesse estudo de UML, no diagrama de classe, vamos deixar todos os métodos como void ou vazio, o método mais simples do desenvolvimento. Então, de regra, nós temos os atributos já identificados, os seus nomes e os seus tipos de dados, as suas descrições e os seus tipos de dados, e também os métodos com os seus nomes e void por padrão. Então, dessa maneira que a gente descreve um diagrama de classe. Uma outra situação importante que temos que observar no diagrama de classe é o sistema de herança. Uma classe, ela pode herdar características de outras classes. Por exemplo, a classe pessoa, ela tem esses atributos e esse método calcular vendas. A classe vendedor, ela pode herdar esses dados da classe pessoa. Observe que o calcular vendas está aqui também. Porém, o vendedor ele tem uma comissão que não está na classe pessoa. Esse é um atributo específico do vendedor, mas o calcular vendas ele herdou de pessoa. O mesmo acontece com o diretor. Gratificação é um atributo específico do diretor, mas como ele herda de pessoa, ele tem a matrícula e ele tem o nome. Então ele tem matrícula, nome e gratificação. E ainda ele herda o calcular vendas, como herda matrícula e nome também. Então, este conceito de herança é muito importante porque isso gera um reaproveitamento do código e isso torna a produtividade do desenvolvimento. Isso melhora a produtividade no desenvolvimento. O outro diagrama importante da UML é o diagrama de casos de uso. O diagrama de casos de uso, de certa maneira, ele trabalha com os métodos da classe. Então, ele trabalha nas coisas que as classes podem fazer. Vamos entender melhor. É importante, o primeiro passo para o desenvolvimento do diagrama de casos de uso é identificar os atores. Os atores, eles podem ser pessoas, eles podem ser um sistema. Eles podem ser uma tarefa, eles podem ser um computador, eles podem ser uma impressora. Alguém ou alguma coisa que faz algo no sistema pode ser um ator. De certa maneira, a grande maioria, os atores são pessoas, são os usuários do sistema. Então a gente identifica os atores. Os atores são identificados no diagrama por esse bonequinho. Nós temos o ator cliente e temos o ator funcionário do banco e temos aqui também um ator sistema bancário. Esse daqui já é um ator eletrônico, podemos dizer assim, né? Não é uma pessoa, é um sistema. Isso é permitido. Os casos de uso são essas elipses. Dentro das elipses, a gente descreve as ações do sistema. Efetuar saque, e aí a gente conecta o ator com aquele caso de uso. Quem pode efetuar saque? O cliente. Quando o cliente efetua saque, isso é registrado no sistema bancário. Então há conexão entre o ator, o caso de uso e o outro ator.
Emitir extrato. O cliente dá o comando para emitir extrato, ele entra com as informações necessárias da conta e o sistema bancário retorna as informações que ele pediu. Esse aqui é um caso de uso de um caixa eletrônico bancário. Outro caso de uso é que o cliente ele efetua um pagamento. Então é simples assim. A gente descreve o caso de uso dentro do MyLipse, mas ele deve sempre estar relacionado a um ator ou a mais de um ator. Neste caso aqui o caixa bancário. O funcionário do banco alimenta o caixa com dinheiro, né? Ele coloca dinheiro no caixa eletrônico. Com isso, nós temos um diagrama de casos de uso, o nosso primeiro diagrama de casos de uso. Existe ainda nos diagramas de casos de uso o relacionamento entre casos de uso. Nós vimos agora há pouco os relacionamentos de ator com casos de uso. Existe o relacionamento entre casos de uso. Os relacionamentos entre casos de uso são os includes e o relacionamento include e o relacionamento extend. De certa maneira, o relacionamento include, ele inclui um comportamento do caso de uso. Por exemplo, para fazer a transferência entre contas, ele precisa autenticar o cliente. Precisa validar os dados da conta ou das contas, né? Para sacar um dinheiro, ele precisa autenticar o cliente. Então, ele precisa de mais um comportamento, um outro caso de uso que faz um comportamento adicional para que a transação por completa para que a transação se complete. O extend, ele indica que uma instância de caso de uso, em certas condições, ele determina um comportamento especificado. Ou seja, o extend, ele vai determinar pré-requisito para aquele caso de uso acontecer. É ao contrário. Exemplo aqui no caixa eletrônico bancário. O cliente efetuar saque. Para efetuar saque, ele faz um include, que é autenticar o cliente. Então, o autenticar cliente, ele adiciona um comportamento no efetuar saque. Ele inclui um comportamento no efetuar saque. Ele precisa que o autenticar cliente aconteça para que o efetuar saque aconteça também. Depois de autenticar, ele efetua o saque. Esses são, então, os exemplos de relacionamento dos casos de uso. Há o relacionamento entre ator com caso de uso e ao relacionamento entre casos de uso com casos de uso. Vamos agora fazer um exercício. O ML é uma linguagem de modelagem e projeto de sistemas, bem semelhante ao DER, Diagrama Entidade de Relacionamento, que é o diagrama para projeto e modelagem de dados. A UML é um conjunto de diagramas para a modelagem de sistemas. Vamos aproveitar as agendas anteriores e construir um exercício colaborativo que ajudará no entendimento desta agenda. Precisaremos criar um diagrama de classe e um diagrama de casos de uso para o nosso projeto de agenda pessoal, o nosso Product Backlog Agenda Pessoal. Nos estudos de metodologias ágeis,
a gente dividiu essas funcionalidades em agenda particular, agenda profissional e agenda de estudos EAD. Vamos pegar agora essas funcionalidades e transformá-las em UML. Para resolver este exercício, precisamos responder as seguintes perguntas: quais os atributos de cada funcionalidade ou agenda? Quais os métodos de cada agenda? E quem são os atores deste modelo, agenda pessoal? Temos então uma lista de requisitos funcionais. Aqui um exemplo simplificado para o entendimento deste exercício. Então nós temos o requisito funcional número 1, que descreve que o usuário adiciona registro na agenda particular. E ele traz os dados data, hora, compromisso e situação. Requisito funcional 2, o usuário altera a situação do compromisso da agenda particular. Os requisitos funcionais, ele traz uma descrição detalhada das coisas que as funcionalidades fazem e dos dados que elas manipulam ou utilizam. No requisito 3, o usuário consulta compromissos por data, ainda na agenda particular. O requisito 4, o usuário adiciona registro na agenda profissional e ele traz o nome do projeto, a data, o código do projeto, uma data de início, uma data de fim do projeto e uma descrição do projeto. Lembrando que essa é uma descrição simplificada para o entendimento do exercício. É claro que teríamos uma riqueza maior de detalhes nessa lista de requisitos. E assim teremos vários outros requisitos. O requisito número 6, o usuário adiciona registro na agenda de estudos EAD e traz os seguintes dados: funcionalidade, fazer, fazendo e feito. Lembrando aqui a estrutura do Scrum. E claro, temos uma lista detalhada, poderíamos ter uma lista detalhada de requisitos funcionais. Mas essa nossa primeira versão dessa lista de requisitos já nos ajudará a resolvermos esse exercício. Aqui nós já temos as funcionalidades do sistema e quais os dados que ele utiliza. Com isso, nós já podemos caminhar, seguir para o próximo passo, que é a identificação das classes. Quem são as classes então? Já identificamos a classe, a agenda particular é uma classe, a agenda profissional é outra classe e a agenda de estudos EAD é uma terceira classe. E quem são os atores? Os atores, neste exemplo, temos apenas um ator, que é o usuário. Esse é o nosso ator. Com isso, já podemos iniciar a construção do diagrama de classe e do diagrama de caso de uso. Muito bem, para criarmos o nosso diagrama de classe e o diagrama de caso de uso, vamos utilizar a ferramenta online Draw.io. A ferramenta online Draw.io é uma ferramenta colaborativa que a gente pode criar vários diagramas, inclusive os diagramas de dados, o DARE. Podemos desenvolver o DARE no Draw.io e podemos também desenvolver os diagramas
O Draw.io ele abre o caminho app.diagrams.net e ele carrega os diagramas para a gente. No nosso caso, Create, a nossa opção é de Create New Diagram. Vamos colocar um nome aqui em cima, exercício, agenda 16. Vou copiar esse nome aqui. Aqui embaixo nós temos o diagrama da UML, temos vários diagramas, então a opção UML, escolhemos um diagrama de modelo e mandamos criar um diagrama. Então eu vou gravar o nome aqui, exercício agenda 16, mandar salvar, porque nós escolhemos o device, né? Você pode salvar em vários locais. O device é o seu computador local. Pode salvar também online, pode salvar no GitHub, pode salvar mesmo no próprio Draw.io fazendo login. Esse daqui é um exemplo de diagrama da UML. A gente vai ignorar essa página 1, vamos adicionar uma segunda página, essa página 2 em branco, e essa página 1 a gente vai com o botão direito e a gente vai deletar. Não queremos aquele modelo, nós vamos criar o nosso modelo do zero. Posicionar aqui a margem para que apareça. E aqui no canto esquerdo nós temos os diagramas da UML. Temos os modelos gerais de elementos para colocar no nosso diagrama, um texto, por exemplo, né? Tem um modelo de texto e temos também os modelos de diagramas da UML, um conjunto bem grande de diagramas e elementos da UML que podemos utilizar. Vamos iniciar com o diagrama de classe. O diagrama de classe. Então, voltando aqui ao nosso estudo, nós identificamos, três classes. Então, nós vamos criar três classes. E lá nos requisitos funcionais, a gente já identificou atributos também dessas classes. Por exemplo, a classe de agenda particular tem esses atributos aqui. Então, a gente já tem elementos para criar o nosso diagrama. Então, nós vamos colocar esse modelo aqui de diagrama da UML. Terceiro elemento. Vamos escolher então essa segunda opção de diagrama de classe. Temos esse terceiro elemento, ele traz o diagrama de classe como a gente precisa. É só clicar e adicionar. Vou arrastar aqui para o canto. Então, clicando duplo lá no título, o diagrama é formado por nome, atributos e métodos. Esta é a agenda particular. Aqui eu vou selecionar esse primeiro registro, né? O primeiro atributo. Eu vou copiar e colar tá vendo? Ele colocou ali, posso arrastar para fora, vou encaixar aqui dentro, gerei um segundo atributo, tá vendo? Vou selecionar, vou colar de novo um terceiro atributo, vou colar de novo, né? Ctrl C, Ctrl V, posiciona ali. Vou colar 6 atributos aqui, depois se sobrar, eu deleto. Se sobrar, eu deleto. Vou fazer o mesmo com os métodos. Ctrl C, Ctrl V. Arrasta ele aqui para dentro. Tem que tomar cuidado para encaixar no lugar certo. Olha lá.
selecionar de novo, Ctrl V, colocar ele ali no meio dos outros, mesma coisa, 6 atributos e 6 métodos. No nosso exemplo nem precisa de tanto, mas depois a gente deleta. 6 atributos e 6 métodos. Agora eu vou selecionar a classe inteira, Ctrl C, vou clicar aqui fora, Ctrl V, cola aqui, vou trazer para o lado, e essa é a nossa segunda classe, agenda profissional. Agenda profissional. Ctrl V mais uma vez, arrastar para o lado, e por último a nossa agenda de estudos. Vou deixar o nome simplificado, agenda de estudos. Com isso, nós já temos as nossas 3 classes. Agora, lá nos requisitos funcionais, está bem fácil identificar os atributos da agenda particular: data, hora, compromisso e situação. Então é isso que a gente vai colocar aqui. Vou clicar duplo aqui, ou mesmo um clique duplo, ou mesmo um clique simples e depois um F2, você consegue editar. Então eu vou manter só o sinalzinho de mais, que significa que ele é um atributo público, né? Não é private. Sinal de menos é um atributo privado e o sinal de mais é um atributo público. Então lá na programação a gente estaria escrevendo public, o nome do atributo ou o nome da variável. É a mesma coisa aqui. Então aqui a gente vai escrever data do tipo date. Mesma coisa com a hora, atributo hora, 2 pontos time, atributo hora. Agora o atributo compromisso, 2 pontos varchar ou string, e situação, 2 pontos boolean. Qual é a função desse atributo situação? Se ele foi realizado ou não. Sim, é realizado, compromisso foi realizado, e não, compromisso não foi realizado. Então essa é a nossa ideia para essa classe. Agora os métodos. Temos que voltar na lista de requisitos funcionais. O usuário adiciona registro. Métodos é alguma coisa que ele faz. O usuário adiciona registros, então ele tem que adicionar um novo compromisso. Ele altera a situação do compromisso e ele faz uma consulta de compromisso por data. Então aqui nós temos 3 métodos já identificados. Então nosso primeiro método será add compromisso, né? Adiciona um novo registro, compromisso, adiciona um novo compromisso, que é a função dessa agenda, abre e fecha parênteses vazio do tipo void. Essa é a sintaxe para o método. Mesma coisa agora, a próxima funcionalidade é altera a situação do compromisso. Então, altera situação. Aqui podemos colocar underline se a gente quiser. O que a gente não pode colocar é espaço aqui. Lembre que a gente já está usando aqui as regras de denominação de variáveis. Variáveis e atributos. Então não pode ter espaço, cedilha, tio, acento, caracteres especiais.
E por último, a última funcionalidade, o usuário consulta compromisso por data. Consulta comp, vou abreviar aqui, compromisso. Ou vou colocar aqui consulta por data. Vai ficar mais fácil. Abre e fecha, void. Pronto. Temos a nossa primeira agenda. Temos aqui dois atributos que sobraram, podemos selecionar e deletar. Ele vai encaixar aqui o espaço. E temos 3 métodos que sobraram, nós vamos deletar também. Esse é a nossa primeira agenda particular, nosso primeiro diagrama de classe. Bem, já desenhamos a agenda particular com esses atributos e com os seus métodos. E já adiantamos também aqui a agenda profissional e a agenda de estudos. E a agenda profissional, nós chegamos à conclusão que ela tem esses atributos aqui. Um código de projeto, uma data de início, uma data fim, uma descrição. E de onde a gente tirou isso? A gente tirou lá da funcionalidade, né, dos requisitos funcionais. A gente pegou aqui o projeto, a data de início, a data fim e a descrição. E colocamos na nossa classe agenda profissional. Baseado nesses atributos, a gente imaginou que esses métodos seriam necessários. Adicionar um projeto e finalizar um projeto. Aí a gente coloca a data fim daquele projeto, quando adiciona, coloca o código, o início e a descrição, e quando finaliza, a gente coloca a data fim do projeto. É claro que esse é um exemplo bem resumido. A agenda de estudo segue a mesma linha. Nós colocamos lá o ID da funcionalidade, a descrição da funcionalidade, um fazer, fazendo e um feito. Colocamos esses atributos aqui, que nós tiramos também da lista de requisitos funcionais que a gente está estudando. A funcionalidade, o fazer, o fazendo e o feito. Além disso, a gente colocou então, baseado nisso, a gente colocou então os métodos. Adicionar uma funcionalidade, uma nova funcionalidade aqui na agenda de estudos. Aí adicionar um fazer, adicionar um fazendo, adicionar um feito, trocar o FFF, o fazer, o fazendo ou feito, ou seja, quando a gente troca, né, do fazer para o fazendo. A gente pode trocar do fazendo para o feito. Então esse método aqui, ele permite que a gente troque aquela tarefa de categoria, correto? E o concluir feito significa que a gente faz aquele risquinho, como a gente estudou lá no Planner, a gente faz aquele risquinho na tarefa dizendo que ela está concluída, né? Aqui a gente coloca esse método para que ele faça esse tipo de coisa, que ele considere o feito como concluído também. Então isso tudo a gente tirou aqui dos requisitos funcionais. Observe que a gente tem que fazer uma análise com essa visão de criarmos uma classe e de estabelecermos quais são os atributos e os métodos dessa classe, ou de cada classe. Bem, para concluir, fizemos uma pequena formatação para a aparência do diagrama ficar mais em conta, que você pode fazer aqui na barra da direita do diagrama. E é importante sempre colocar um texto de referência do projeto. Então essa página 2, né, ela é a página, vamos renomeá-la, ela é a página dos diagramas de classe. Vou escrever aqui classe, ok? Essa é a página 2 dos diagramas de classe. Agora, no projeto da agenda pessoal, nós temos estes diagramas de classe. Agora nós vamos criar uma nova página e essa segunda página, nova página, ela se chama
casos de uso ou uso. E também é importante que a gente coloque uma identificação aqui. Então lá na guia General dos diagramas, nós temos a ferramenta de texto que a gente pode adicionar no projeto e colocarmos uma identificação. F2 edita, projeto agenda pessoal, que é o nosso Product Backlog, né? E agora diagramas de casos de uso. É dessa maneira mesmo, tá? Casos no plural e uso no singular. Agora nós vamos na categoria de diagramas da UML e nós vamos encontrar o ator, os atores, e nós vamos encontrar os atores e vamos encontrar os use cases, os casos de uso. Então eu vou colocar um ator aqui no projeto, arrastar ele aqui para o cantinho e colocar, adicionar o use case e colocar aqui. O ator, F2 edita. Quem é o ator? Nós já identificamos. Neste projeto temos um ator só, que é o usuário. Então, a gente só coloca o nome para ele aqui de usuário. E agora vamos à criação dos casos de uso. Muito bem, agora vamos começar a descrever os casos de uso. Nós podemos tirar os casos de uso lá dos requisitos funcionais, como fizemos com as classes, mas eles também estão descritos nas classes, então nós podemos tirar daqui também. Claro que serão os métodos das classes que nós listaremos nos casos de uso. Então, por exemplo, da classe agenda particular, adicionar compromisso, alterar situação e consulta por data serão casos de uso que a gente vai usar aqui. Então eu vou criar mais outros dois use cases aqui e simplesmente mudar a descrição desses elementos de acordo com o que está aqui no diagrama de classe. É claro que há uma integração, não há um relacionamento direto, mas há uma integração entre os casos de uso e os métodos da classe. Não teria nem como não termos isso. Então, adicionar compromisso, aqui no caso de uso, não precisamos usar as regras de nomes de variáveis. Adicionar compromisso, alterar situação, alterar situação e consultar por data. Consultar, aqui a gente pode até compromisso por data, que a gente pode ser um pouco mais detalhado. E agora, ao relacionamento entre o ator usuário e o caso de uso. Então, quando a gente seleciona
o usuário aqui, o ator, né? Aparece essa seta, tá vendo? Eu posicionei o mouse lá, aparece uma seta e aí é só arrastar e conectar ao caso de uso, né? E arrastar e conectar a uma extremidade do caso de uso. Existem pontos no caso de uso em que a gente pode conectar também, ó. Existem pontos lá, mas claro, o nosso objetivo aqui é que o desenho, que o diagrama fique. Com isso, nós temos o nosso primeiro modelo de casos de uso, nosso primeiro diagrama de casos de uso. Construímos então o nosso diagrama de casos de uso com todos os métodos das classes representados aqui no diagrama de casos de uso. Observe que não é preciso separar por classe. Aqui é um diagrama só com todos os métodos e conectados ao ator usuário. Então temos todos os métodos das classes, né, do sistema, do nosso Product Backlog, da nossa agenda pessoal. E é importante observar aqui que temos um relacionamento entre casos de uso, né? Então aqui essas primeiras linhas, setas, elas são os relacionamentos de ator. Nós temos então o ator usuário que se relaciona com os casos de uso, com os seus casos de uso, e temos aqui uma relação de caso de uso com caso de uso. Aqui a gente entendeu o seguinte: o método adicionar FFF, fazer, fazendo e feito, que a gente descreveu lá na agenda de estudos. Na agenda de estudos, a gente descreveu adicionar, fazer. Não confunda com trocar FFF. Trocar FFF é outro método, é outro use case, que ele está aqui embaixo. Então ele veio direto relacionado com o ator. Agora, a gente tinha adicionar fazer, adicionar fazendo e adicionar feito. Então a gente criou um adicionar FFF e esse adicionar FFF retornou, né, foi para 3 outros casos de uso que incluem um comportamento desse adicionar aqui. Então seriam opções que a gente entendeu então que o adicionar FFF que a gente criou aqui, ele gera 3 outros comportamentos, que é o definir, fazer, definir fazendo e definir feito, e eles são um relacionamento include. Com isso, a gente finaliza o nosso modelo, o nosso diagrama de casos de uso e também o nosso diagrama, os nossos diagramas de classe. Espero que vocês aproveitem bem esse conteúdo. Bons estudos. Se precisar, é só chamar.